Seja bem-vinda, alma antiga. Aqui é o Conexão Mística das Bruxas. O seu refúgio entre o véu da realidade e o mistério do invisível. Hoje vamos abrir juntas o Grimório das curiosidades místicas que nem mesmo a ciência moderna conseguiu decifrar completamente. Então prepare o seu chá preferido, acenda uma vela se sentir o chamado e venha comigo atravessar as fronteiras do desconhecido. A primeira parada da nossa jornada é o som do deserto. Você sabia que existem desertos que cantam? Iverde, dunas imensas em lugares como o Sahara e o deserto de Atacama emitem sons profundos e ressonantes, que se parecem com tambores, vozes ou até mesmo ecos que parecem vir das profundezas da terra. A ciência tenta explicar esse fenômeno como o atrito dos grãos de areia movidos pelo vento, criando uma vibração. Mas, para os povos antigos que viviam nesses lugares, a explicação era muito mais mágica. Eles acreditavam que esses sons eram os espíritos das areias se comunicando, guiando os viajantes perdidos, ou às vezes, confundindo aqueles que ousavam cruzar seus domínios sagrados sem respeito. É como se a própria terra estivesse falando conosco. Agora, vamos viajar para a França, para um lugar ainda mais antigo, que o famoso Stonehenge, as pedras de Karnak. Imagine mais de 3.000 menires, pedras gigantescas, perfeitamente alinhadas por quilômetros. Essas fileiras misteriosas apontam com uma precisão impressionante para o nascer do sol, em datas sagradas, como solstícios e equinócios. A grande pergunta que fica é: quem as colocou ali e por quê? Existem teorias de que foram antigas sacerdotisas da lua, que usavam o local para marcar portais energéticos na terra. Outros acreditam que as pedras não são apenas marcadores, mas guardiãs de segredos ancestrais, e que suas energias ainda podem ser sentidas por aqueles com sensibilidade aguçada, como as Bruxes. Falando em segredos, você já ouviu falar do lendário livro de Thoth? Este é um dos maiores mistérios do Egito Antigo. Diz a lenda que esse manuscrito, supostamente escrito pelo deus da sabedoria, Thoth, continha todos os segredos dos deuses. Quem o lesse ganharia poder sobre o céu, a terra e até o submundo. Imagine o conhecimento contido ali. Mas como em toda grande magia, havia um preço. O poder que o livro oferecia era tão imenso que poderia desequilibrar uma alma que não estivesse preparada. A lenda nos ensina uma lição valiosa. O verdadeiro poder exige equilíbrio, sabedoria e, acima de tudo, respeito. Nem toda alma está pronta para compreender o divino de uma vez só. De um mistério egípcio para outro, vamos falar sobre os nossos amados guardiões de quatro patas, os gatos. Desde o Egito Antigo, onde eram venerados e associados à deusa Bastê, os gatos são vistos como seres místicos. Acredita-se que eles possuem a capacidade de enxergar além do nosso plano, percebendo energias e espíritos que nós não vemos. Eles são como sentinelas silenciosos, que absorvem as energias negativas do ambiente, protegendo seus lares e suas famílias. Em muitas tradições de bruxaria, quando um gato fica olhando fixamente para o nada, ele na verdade está vigiando o mundo espiritual por você, garantindo que a harmonia do seu lar seja mantida. Agora, vamos mergulhar na visão de tempo das antigas bruxas celtas. Para elas, o tempo não era uma linha reta, como costumamos pensar, com um começo, meio e fim. Era um círculo, uma espiral eterna de ciclos. Cada estação representava uma fase da vida: nascimento, crescimento, morte e renascimento. Elas celebravam essa jornada através da roda do ano, composta por 8 festivais sagrados que honravam o Sol, a Lua e a Mãe Terra, como Solwyn e Beltane. Nessa visão, o passado, o presente e o futuro não estão separados. Eles dançam juntos, entrelaçados em um mesmo feitiço cósmico. Você já ouviu falar das chamas azuis dos cemitérios? Em noites frias e úmidas, algumas pessoas relatam ter visto luzes azuladas ou esverdeadas flutuando sobre túmulos antigos. A ciência chama esse fenômeno de fogo fatuo, explicando-o como a combustão de gases liberados pela decomposição da matéria orgânica. Mas, para os místicos e para o folclore,
Essas luzes têm um significado muito mais profundo. Acredita-se que são as almas dos guardiões, espíritos que escolheram permanecer para proteger os portais entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Talvez não seja apenas gás queimando, talvez sejam memórias, lembranças acesas no véu da noite, nos lembrando que a vida continua de outras formas. Na Europa, uma noite em particular era temida por alguns e celebrada por muitos, a noite de Walpurgis, que acontece no final de abril. Diz a lenda que nessa noite as bruxas se reuniam nos topos das montanhas, acendiam grandes fogueiras e dançavam sob a lua, invocando as poderosas forças da natureza para celebrar a chegada da primavera. Essa tradição é, na verdade, um eco do antigo festival celta de Beltane, a celebração do fogo, da fertilidade e da vida. Hoje, muitas bruxas modernas continuam a honrar essa data, mostrando que a magia nunca morre, ela apenas se transforma e se adapta aos novos tempos. Vamos observar agora um símbolo universal, o olho que tudo vê. Você já reparou como ele aparece em diversas culturas ao redor do mundo, nos templos do Egito, nas pirâmides, em moedas antigas e até na arte moderna? Para os egípcios, era o olho de Horus, um poderoso amuleto de proteção, saúde e restauração divina, que guardava contra o mal. Em outras tradições, o olho simboliza o despertar espiritual, a abertura do terceiro olho, a nossa intuição. Ele nos lembra que somos os observadores da nossa própria existência. E talvez o verdadeiro olho que tudo vê não esteja em um amuleto ou em um templo, mas dentro de cada um de nós. E por falar em percepção, você já sentiu a vibe de uma pessoa antes mesmo de ela dizer uma única palavra? Essa sensação é a sua percepção da aura dela. A aura é o campo de energia sutil que envolve todos os seres vivos. É como a nossa assinatura energética. Algumas pessoas sensitivas conseguem ver essa aura em diferentes cores, onde cada tom revela informações sobre o estado emocional, físico e espiritual da pessoa. Outras apenas sentem essa energia, mas há uma verdade que ecoa em todas as tradições místicas. A nossa aura é um espelho da nossa alma. Cuidar da nossa energia é cuidar do nosso espírito. Finalmente, vamos olhar para o céu. As antigas bruxas, assim como os astrólogos de hoje, olhavam para as estrelas não apenas para tentar prever o futuro, mas para compreender o presente. Elas viam o cosmos como um grande espelho do que acontece aqui na Terra. Cada estrela, um guia, cada constelação, um mapa, um feitiço escrito no céu. A astrologia era, e ainda é, a linguagem sagrada das almas que buscam se reconectar com sua origem cósmica, que desejam lembrar de onde vieram e qual o seu propósito nesta jornada. Os mistérios do mundo são infinitos, e talvez a ciência nunca consiga explicar todos eles. Mas o verdadeiro poder não está em ter todas as respostas, e sim em continuar buscando, em se maravilhar com o desconhecido. Que a sabedoria da noite ilumine sempre o seu caminho, e que a magia nunca, jamais, abandone o seu coração. Se essa jornada mística despertou algo dentro de você, deixe o seu like para selar essa energia, inscreva-se no canal Conexão Mística das Bruxas e compartilhe este feitiço de conhecimento com outras almas curiosas. Muito obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro, sob a luz da lua.